Olá, irmãos! Quem é que já está vivendo a revelação? Quem é que não está mais vivendo no engano? Então, por que eu pergunto isso? Porque quem está vivendo ainda no engano está ainda celebrando aquela falsa Páscoa, que é aquela comemoração que um dia celebram em março, outro ano celebram outro dia em abril, e um dia é final de março, outro dia é meio de abril, outro dia é início de abril, como este ano vai acontecer. Então, a verdadeira Pessah, a Páscoa, que marca o calendário verdadeiro do nosso Criador, que é o calendário que marca desde o primeiro homem até hoje, lá de Adão até hoje, Adão e Eva. Então, é o calendário dos israelitas, que o Criador deixou com Masha, Moisés. Então, esse calendário, a Páscoa, sempre dá-se no mesmo dia, no mesmo mês, ou seja, no primeiro dia do ano, que é o dia 15 de Nissan, Abib para os Eldim, israelitas, os hebreus, e é abril para nós. Então, quando celebram essa outra Páscoa, que cada ano é uma data diferente, que é os ocidentais, porém a maioria da humanidade celebra essa Páscoa, estamos celebrando o engano, estamos celebrando a deusa, o ídolo, deusa Ostera, que é aquela que alguns conhecem por Asterote. Que a deusa Asterote, ela é um ídolo que o paganismo idolatrou lá no início, nos primórdios, quando eles criaram o sistema religioso, e também continua idolatrando até hoje. Por quê? Eles pegaram a data sagrada da Pessah, da Páscoa, que celebra a saída dos Yaldim, dos hebreus do Egito, foram tirados sob o jugo do faraó, que simboliza o maligno, não é Satanás. Então, a libertação do povo hebreu, que foi feito pelo Masha, Moisés, a mando do nosso Criador Ial. Então, eles pegaram essa data sagrada e colocaram tudo por trás aquelas celebrações da deusa Ostara, que é a Astarote, e tudo de pagão, coelhinho, fertilidade que a deusa representava, ovos de Páscoa, chocolate, comida, coisas que não procedem ao verdadeiro evangelho. Então, irmãos, nós não sabemos o dia exato, porque não está escrito em nenhuma parte da Escritura que diga o dia que o nosso Salvador Yahshua nasceu, nosso Messias. Porém, na sabedoria do Eterno, eu penso, creio que Ele, como é tremendo, perfeito, possa ter colocado também o dia do nascimento e o dia de sua morte neste mesmo dia da Pessah. Por que eu digo isso? Porque em Lucas 2,41 nós encontramos que todos os anos os pais de Yahshua, ou seja, José e Maria, iam à celebração da festa da Páscoa, que já existia, é claro, desde lá, quando Moisés libertou o povo do Egito, e era celebrado sempre em Jerusalém, Yerushalayim. E
Quando Iauxa completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, como de costume, e foi a primeira vez que o menino, ou seja, Iauxa, o Mashiach, foi a Iauxa lá em Jerusalém. Então, como que a gente entende isso? Ó, na Bíblia NVI, estou lendo aqui, Lucas 2,41. Quando o menino completou 12 anos de idade, eles subiram à festa juntamente com seus pais Maria e José, como era de costume, para celebrar a festa da Páscoa. E Iauxa foi pela primeira vez, a sua primeira vez em Jerusalém, em Jerusalém. Então, se ele foi pela primeira vez em Jerusalém, e ele diz aqui que ele, quando ele completou 12 anos, eles subiram para a festa, tens de concluir comigo que ele fez 12 anos na época da festa. Se ele fez 12 anos na época da Páscoa, ele nasceu nesta época da Páscoa. E a Páscoa é sempre no mesmo dia, no mesmo mês. Ou seja, primeiro dia do ano, no calendário verdadeiro, é 15 de abril. Que estamos agora próximos, não é? Que nós estamos já celebrando os dias que antecedem a festa da Páscoa, que é uma celebração que dura 28 dias e já iniciou e vai até o dia 14 de abril. Porque no calendário verdadeiro do Criador, que marca o tempo desde Adão e Eva até os dias de hoje, nós estamos no ano 5.995 e passará a 5.996, no dia 15 de abril, pois é o primeiro dia do ano, não é? E a Páscoa sempre dá-se neste dia. Então eu penso que a sabedoria do Eterno é tão tremenda que com certeza ele deve ter colocado também a morte do nosso Salvador neste dia próximo para poder ressuscitá-lo neste dia da Páscoa, porque a Páscoa ela representa renovação, restauração, libertação, porque primeiramente ela representa, ela é a libertação do povo, do Criador lá, da escravização no Egito, não é? E seguiu-se, como diz aqui, que ele completou 12 anos e subiu para a festa da Páscoa, nós chegamos a concluir que ele nasceu próximo a esse dia da Páscoa, não é? Então, zero a possibilidade aquela de continuar celebrando Natal, porque Natal é uma festa pagã, não tem nada a ver com o nosso Salvador. Zero possibilidade de nós continuarmos celebrando Páscoa em março, no meio de março, final de março, início de abril, porque a Páscoa é uma data fixa, 15 de abril. Então, irmãos, essa celebração que eles pegaram é homenagem à deusa, um ídolo que tinha lá nos primórdios, a deusa Asterote, que chamavam Astara, que é um ídolo pagão. Então diziam que ela era a representação da fertilidade, que faziam oferendas e coisas para ela quando queriam ter família, ter bebê. Ao invés de clamarem ao Criador, já existia essa idolatria que existe hoje, não é? Então, alguns ofereciam algumas coisas à tal da deusa Ostara, essa, que é Asterote. Então, colocaram toda essa coisa de fertilidade, coelhinho, que também
é bastante fértil. Você sabe que o coelho, ele tem muitos e muitos, muitos coelhinhos. Em poucos dias ele se enche de coelhinho, filhotinho, não é? Só que eles pegaram isso tudo, ovos, chocolate, e colocaram para celebrar uma festa sagrada tão importante para o povo crente do Criador. Então, quem continua no engano, quem está a celebrar a Páscoa em qualquer dia, em qualquer ano, não está participando do verdadeiro evangelho. Está participando do evangelho com fermento dos fariseus, dos saduceus, daqueles que criaram o sistema religioso. Porque você sabe que religião não foi criada pelo nosso Criador. Nem o nosso Salvador, o Mashiach, não pregou religião. Nem os profetas pregavam religião. E o nosso Salvador, o Mashiach, não deixou ordenança para os seus discípulos. Os apóstolos também não ficaram com compromisso de pregarem religião. Por quê? Porque não existia. Aliás, até existia. Porque o fundador da religião, literalmente falando, o fundador foi Nimrod, o construtor da Torre de Babel. Então, o Nimrod, ele criou, e depois ficou os sumos sacerdotes mesmo, Caifás e Anás, era sogro e genro, se autodenominaram sumos sacerdotes, porque eles não foram eleitos pelo nosso Criador. Porque o último sumo sacerdote eleito pelo Criador foi Yaohana, o profeta Yaohana, que é o João Batista, que eles traduziram o nome e colocaram um nome com a letra J depois, porque o nome dele sempre foi Yaohana. E você sabe que a letra J, ela surgiu 15 anos depois que o Brasil já tinha sido descoberto. E só começou a ser usada mais 10 anos depois, não é? Então, o nome dele é Yaohana, o último sumo sacerdote eleito pelo Criador. E o sucessor dele, quando terminou, que decapitaram ele, quem o sucedeu foi o próprio Mashiach, Yahushua. Então, Caifás e Anás, os responsáveis pela condenação e morte do nosso Salvador, se auto-elegeram. Eles eram hereges, eles não eram verdadeiros sumos sacerdotes, eles se auto-elegeram, eles não foram escolhidos pelo Criador. Então, irmãos, temos que nos alimentar do verdadeiro evangelho. Temos que saber reconhecer a palavra sagrada sem o fermento dos fariseus, porque quem estiver alimentando-se espiritualmente da palavra com o fermento dos fariseus está em pecado mortal, porque nós temos que cair na real que nós estamos no final da era da revelação, nós estamos no final da era da graça do Mashiach, nós estamos quase iniciando a era do anticristo, do anti-Mashiach, não é? Então, estamos às portas da igreja ser retirada, e quem quiser fazer parte dos escolhidos, dos 144 mil, dos restaurados, dos crentes fiéis, da igreja fiel, da Filadélfia, do pequeno grupo, do filho varão, que é, todos esses nomes é um só, a congregação, o povo crente do Criador. Quem quiser fazer parte desses 144 mil, que terão o nome do Pai e do Filho nas suas testas, não pode pregar nem se alimentar do falso evangelho. O evangelho herético é aquele que foi acrescentado. Então nós temos que reconhecer o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, sem fermento,
ou seja, aquele que é a escritura sagrada original hebraica antes de ser Bíblia. Antes de 325, no Concílio de Nicéia, o imperador romano Constantino, que era idólatra, e ele cultuava, prestava culto a deuses pagãos como Taos, Tamuz, você sabe, o deus Sol. Tanto é verdade que ele mudou o dia do Criador de Shabat, sábado, para domingo, dia do Sol. E este homem, ele ordenou, comandou a tradução da escritura primeiramente e mudou muitos conceitos e definições. Então, ali entrou uns quantos acréscimos. Porém, o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, é poderoso, não deixou que fosse retirado tudo. A Bíblia é sim importante e temos que só saber reconhecer o que foi acrescentado. Então, o Evangelho de Lucas é o mais fidedigno deles e nós temos que saber reconhecer o restante, compararmos com outras Bíblias mais fiéis, mais aproximadas e a conhecer a verdadeira Bíblia, que é a Tanakh, a Torá, e compararmos a palavra original ou aquelas Bíblias com cosmologia hebraica com as traduções, outras traduções, seja qual a que você tiver em mãos, tá? Para nós sabermos reconhecer e refutar o que foi acrescentado. Então, o verdadeiro evangelho é aquele que foi pregado pelos profetas e que foi pregado pelo Mashiach. Tá, irmãos? Aleluia! Acha lá em Deus a todos, irmãos.